São os detalhes que revelam os mistérios do mundo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E aí galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo para esse humilde canal. Eu sou o Felipe e este é o Habitat Nerd, começando mais um vídeo para vocês, para falar sobre monstros gigantes. Pessoal, como eu falei recentemente, muita coisa saiu sobre o universo dos monstros aí, em Godzilla vs Kong, e alguma dessas coisas aí, alguns desses detalhes, falam um pouco mais do que a gente deve ver no filme. Como eu falei no vídeo anterior, muita coisa deve ser revelada sobre a Terra Oca, inclusive como realmente os monstros vivem, coisas a mais, monstros novos e, é claro, ampliar ainda mais o leque de opções que podem ser apresentadas com a exploração de todo esse universo novo que é a Terra Oca. Mas hoje nós vamos falar sobre alguns detalhes, na verdade 3 detalhes aí, que vão revelar um pouquinho sobre como deve ser esse filme. Falando, claro, no filme como um todo, no filme como filme e não do que deve apenas acontecer na trama. No primeiro detalhe aqui, a gente vai voltar lá na entrevista da Eiza Gonzalez, entrevista que eu comentei em outro vídeo aqui no canal. Se você não viu, dá uma olhada aí nos cards, confere esse vídeo e deixa lá um like para mim, para ajudar o canal a crescer e para que mais pessoas vejam esse vídeo. Nessa entrevista, que eu não comentei ela toda, eu apenas falei um pouco sobre as gravações, ou melhor, as regravações, onde ela falou um pouco sobre isso, mas ela continua falando aí na entrevista alguns outros detalhes, e revendo a entrevista, relendo ela, eu vi algo bem interessante que a gente pode comentar aqui agora. O elenco também é gigante e foi divertido fazer parte disso. Há muita coisa acontecendo, mas o coração do filme são 2 garotas, o que é uma mensagem muito positiva para a sociedade atual. É apenas incrível. É interessante ela frisar isso aí, quando ela fala que isso é importante para a sociedade atual, mas principalmente que é algo incrível. É claro que ela está falando da tendência atual do cinema, que é um cinema cada vez mais, digamos, levantando aí certas questões e certas bandeiras que são realmente importantes e até relevantes para o desenvolvimento, né, de uma trama saudável, de um filme que seja considerado saudável. Até porque os filmes atualmente, eles têm que ser, principalmente filmes do mainstream, eles têm que ser vistos cada vez mais de forma positiva. Um filme que levanta algo muito negativo, isso influencia, aliás, negativamente o próprio filme, prejudicando todo o processo que foi trabalhado aí para se entregar o filme lá do cinema. Mas o detalhe que ela fala que realmente chama atenção é essa parte da entrevista, quando ela fala que o coração do filme são 2 garotas. O que é que ela quer dizer com isso? Uma das coisas que ela fala na entrevista é que ela está no filme todo. E ela faz parte daquela equipe que deve ir até a Ilha da Caveira, e provavelmente a mesma equipe que deve adentrar aí, encontrar e adentrar e explorar uma das passagens aí que devem levar à Terra Oca, como a gente não viu ainda, como foi apresentado ali de forma, digamos, tímida no filme do Godzilla 2, mas que aqui deve ser realmente explorado de verdade. Além dela falar que vai estar presente no filme inteiro, ela fala aí que 2 garotas devem ser aí o coração do filme. No caso, isso aí, a única outra atriz aí de maior peso é a Millie Bobby Brown, que não foi tão bem explorada, bem aproveitada, melhor dizendo, no filme anterior. Coisa que aconteceu também no primeiro filme do Godzilla. Alguns atores de peso não foram muito bem explorados, atores que poderiam render muito mais nos seus papéis, mas que foram descartados, melhor dizendo, muito rapidamente na trama. No segundo filme do Godzilla, a gente também teve alguns atores, algumas atrizes ali que não foram tão bem apresentados. O único ali que realmente foi um pouco mais explorado foi o Ken Watanabe, onde a gente vê ali todo o desfecho do arco dele. Ele que queria conhecer mais sobre os monstros, falava muito sobre os monstros, né? Tinha um conhecimento sobre isso e também, claro, tinha todo um respeito pelas criaturas, principalmente sobre o Godzilla. Inclusive, ele é um personagem ali que ele se destaca no finalzinho do primeiro filme, não é, quando ele olha o Godzilla e fica admirando ele, e ele tem um contato físico com o Godzilla. Ele consegue, né, colocar a mão ali no Godzilla, fechando o arco dele, onde ele se sacrifica para ajudar o Godzilla. E lá no filme do Kong, os atores eles são um pouco mais aproveitados, né? Tanto o Tom Hiddleston, que faz o Loki, como Samuel L. Jackson, que foi muito bem aproveitado no filme anterior do Kong.
Já no Godzilla, realmente eles têm uma dificuldade em aproveitar melhor os atores. Aqui nesse filme eles devem aproveitar um pouco mais do potencial da Millie Bobby Brown, e isso indica para nós que muita coisa que vai acontecer no filme deve ocorrer através do olhar, dos olhos da Madison, a personagem da Millie Bobby Brown. Devem dar um peso maior para Madison, a personagem que ela interpreta aqui no filme, e é claro, o arco dela deve também novamente cruzar ali de certa forma com o Godzilla. Talvez eles consigam aproximar ela um pouco mais do Godzilla de alguma forma, de alguma maneira, ou através dela mostrar o impacto que todos os kaijus, todos os titãs aqui nesse filme trouxeram, né, para a sociedade, para a humanidade como um todo. E talvez ela seja o artifício ali, uma das formas de se usar isso, trazer as consequências do filme anterior para esse, e também trazer um novo arco para a personagem, traçando aí uma linha sobre os titãs. Além da entrevista, não é, outros detalhes do filme que foi revelado. Uma das coisas sobre o filme é a classificação indicativa, que deve ser PG-13, que deve ser algo aqui em torno de 12 ou 14 anos. Eu acredito que vai ficar para maiores de 12 anos. E por que isso é algo relevante? Porque isso é algo importante. Primeiro, através dessa informação, a gente já sabe que o filme vai ser muito mais acessível para um público ainda maior, como foi nos filmes anteriores. Seria estranho se eles mudassem, né, se eles aumentassem a classificação indicativa. Isso indicaria que teria mais violência humana. Mas esses filmes trazem uma violência que não é uma violência contra humanos, né? São bonecos ali de CGI brigando e se degladiando, arrancando um pedaço um do outro. Isso não é considerado violência pesada, não é considerado violência gratuita, apenas violência realmente para, não é, aqueles que fazem essas classificações. Ela só é realmente pesada quando é entre pessoas, não é? Mais um monstro desse pisando, esmagando um ser humano, que na verdade seria um boneco de CGI também, minúsculo, correndo ali no cenário. Para eles isso não é considerado nenhum tipo de violência grave. Então a classificação indicativa deve ser baixa, ou seja, mais acessível, abrindo aí, né, é claro, para mais público acessar esse filme. É claro que isso também não quer dizer que o filme vai dar certo ou não, ou que o filme é bom ou não. Mas o fator interessante aí é que nós já temos indícios aí que a violência entre os monstros, a batalha entre os monstros deve ser ainda mais sangrenta. Inclusive há indícios, mas nada confirmado, pessoal, é importante frisar isso, que o Kong e o Godzilla devem realmente se degladiar a um nível bem hardcore mesmo. Eles devem arrancar pedaço um do outro. Isso há indícios que indicam, não é? Não quer dizer que realmente aconteça no filme. Nada é definitivo até que o filme saia, ou um trailer que traga uma cena oficial onde isso deve ocorrer. Mas para fechar essa parte, é claro que isso é uma estratégia de marketing, é algo que isso é uma estratégia para elevar, né, alavancar a bilheteria do filme. Se o filme é mais aberto para mais gente acessar, provavelmente isso vai ajudar o filme a arrecadar mais bilheteria. Esse é o real objetivo. Outro detalhe sobre o filme é a duração. Foi divulgado aí que provavelmente eles teriam deixado, né, digamos, vazar, entre aspas, aí, a duração do filme, que seria algo em torno aí de 1h e 45 minutos. Antes da gente comentar sobre esse fato, é bom a gente relembrar um pouquinho sobre mais ou menos a duração que teve os filmes anteriores. Em Godzilla Rei dos Monstros, mais ou menos aí 2h e 12 minutos. E Kong a Ilha da Caveira durou 2 horas. Então por que agora o filme ser um pouco mais curto? Eu acredito que, vamos raciocinar rapidamente aqui, um filme de 1h20, ele é um filme considerado curto. 1h30, 1h40 é um filme com um tamanho, né, razoável já. Não é grande, mas também não pode ser considerado um filme muito curto. O filme que passa de 2 horas, o filme de 2h20, 2h40, ele já fica, né, depois que ele passa das 2 horas ali, 2h20, 2h40, fica maçante, fica cansativo. Há lá Transformers aí, filmes longos que se tornam até chatos em alguns momentos, cansativos, que às vezes não desenvolvem arco nenhum. Então realmente é importante não só o filme achar, né, onde ele vai se encaixar ali na classificação indicativa, mas também o tempo de duração do filme diz muito sobre o que é que eles querem realmente apresentar. Dá-se a entender então com isso que eles têm uma linha a seguir, que eles têm uma trajetória a seguir nesse filme, e que eles não vão se perder muito em mini-tramas, em subtramas ali em torno dos personagens principais do filme, né, dos que realmente vão levar o filme, vão levar a trama para frente. Indica também que eles vão gastar um pouco menos de recursos, não é? Até porque um filme mais curto significa que você vai trabalhar um pouco menos, ou melhor, que você
já gastou muito com os efeitos que você precisou fazer no filme, com o acabamento do filme, até porque são filmes que tem muito CGI, e esse filme deve ser, né, de todos os que mais tem CGI, porque você tem que, como eu já disse, explorar esse universo com mais qualidade do que foi visto anteriormente. Não pode ser inferior ao que a gente já viu. Outro detalhe importante para a gente pensar nessa questão é que um filme mais curto significa uma história mais redonda, arcos mais fechados. Provavelmente alguns personagens devem encerrar seu arco nesse filme, então realmente eles devem estar ali, né, com a seta apontada para o norte, e eles devem seguir uma trajetória sem se desviar muito do caminho, sem buscar muitos atalhos para que isso aconteça. Isso é algo positivo para mim pessoalmente, porque um filme muito longo fica cansativo, e eu acredito que 1 hora e 45 minutos é tempo suficiente para você explorar essa história. Nós temos que pensar que, como os Vingadores fizeram, como a Marvel fez, né, você já apresentou os personagens antes, você já desenvolveu alguns arcos desses personagens, os próprios monstros, os monstros são personagens que têm arcos ali, e eles devem fechar arcos ali, né? Esses personagens devem se dar um desfecho, nem que seja temporário, entre aspas, para eles. Espero que não morra nem o Kong nem o Godzilla nesse filme, até porque seria bem chato isso. E depois, dependendo de como isso seja feito, eles têm que achar uma desculpa para resolver esse problema. Então realmente não vai ficar legal se eles irem por esse caminho aí. Mas eu acredito que deve ficar um filme bem redondo, e que não vai ficar um filme cansativo. Um filme curto permite que você exiba ele mais vezes no cinema, isso também é muito importante. O filme pode ser exibido talvez 4 até 5 vezes no cinema, em várias salas diferentes. A gente tem que lembrar também que tem filme em 2D, filme 3D, tem no nosso caso aqui dublado e legendado. Então um filme mais curto é mais fácil de você trabalhar com ele em todos os sentidos. Esse filme tem que ser isso, filme curto, mais acessível para as pessoas, que levante certas bandeiras, que traga certas discussões que também são relevantes atualmente, e que nenhum filme que se preze, nenhum blockbuster que se dê o respeito deve ignorar as massas e tudo mais que deve estar acontecendo aí, que está acontecendo no mundo atualmente. E é claro, esse filme ele deve tentar acertar onde os filmes anteriores erraram, para tentar aí novamente buscar uma bilheteria mais elevada e, é claro, fazer com que a franquia sobreviva, e logo logo a gente tenha aí um Kong 2, um Godzilla 3 e talvez, quem sabe, até monstros novos aí, ou outros monstros da franquia tendo seus próprios filmes solo. Vai saber aí o que é que pode acontecer e por que não. Galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Não esquece de deixar um like para ajudar o canal a crescer e para que mais pessoas vejam esse vídeo. Valeu, galera. Até o próximo vídeo e tchau.